A graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Muito bem, irmãos. Como os irmãos sabem, neste mês de janeiro a gente não faz a divisão, do culto. Então, são todos aqui presentes, não tem a programação paralela ali com as crianças. Esse é um mês que a gente dá de folga aí para os docentes da igreja, né? Mas eu sempre recomendo aos pais que aproveitem a oportunidade para explicar aos filhos, sobre o que nós estamos falando. Seria muito bom que a linguagem fosse comum a ambos, mas como as crianças podem ter certamente terão algumas dificuldades em entender alguma coisa, os pais têm a oportunidade de explicar aos filhos durante a exposição da palavra. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de Marcos e hoje nós vamos para o versículo 30. Olha que o capítulo 9 são 50 versículos, então ainda temos um longo caminho, Agora que estamos no 30. Vamos fazer a exposição de hoje dos versículos 30 a 32, somente. O texto nos diz o seguinte, Marcos 9:30. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Irmãos, eu tenho dito já alguns domingos que Jesus já tinha começado a ir para Jerusalém, mas essa ida não foi em linha reta. Nesse momento aqui, Jesus já tinha saído de Cafarnaum há algum tempo, tinha dado uma volta enorme e se encontrava novamente no território da Galiléia, próximo à própria cidade de Cafarnaum, Ele tinha saído já anunciando que precisava ir a Jerusalém, mas ainda não havia, ou melhor, havia se distanciado de Cafarnaum e voltado para próximo dessa cidade também. Mas diferente do que aconteceu ou de como era antes, essa passagem de Jesus aqui pela Galiléia, ela foi marcada pela discrição. Foi uma passagem sem publicidade, porque nesse momento aqui, nesse contexto do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, Jesus ele estava focado em ensinar os discípulos sobre os acontecimentos que viriam se dar brevemente, relacionado ao seu sacrifício lá na cruz. E como nós podemos observar, o texto diz isso aqui muito claramente, Ele está conversando com os discípulos e fazendo uma predição a respeito da sua morte, mas não somente isso, ele está fazendo uma predição a respeito da sua morte como parte do plano de Deus para o mundo. Por isso, irmãos, essa longa caminhada, cheia de voltas, rumo a Jerusalém, ela é marcada pelas conversas que Jesus tem com os seus discípulos a respeito desse assunto. E um detalhe curioso que a gente pode observar tanto aqui no capítulo 9, como aconteceu no capítulo 8, como vai acontecer no capítulo 10, é que sempre que Jesus toca nesse assunto sobre a necessidade dele ter que morrer, essa conversa, ela é sempre uma conversa muito tensa, porque os discípulos, eles não tinham uma percepção mais profunda desse acontecimento. Eis a razão porque que nesse momento, nessa fase do ministério de Jesus, ele está
voltado, está se esforçando para ensinar sobre os discípulos a respeito do significado da sua morte. Está falando para os discípulos, ensinando os discípulos sobre o significado do que é viver sob a vontade de Deus, o que inclui, no seu caso e no caso de muitos cristãos, ter que morrer para que a vontade de Deus possa se cumprir. Por isso, irmãos, a gente pode perceber que essa conversa aqui, ela está sempre marcada, ela está sempre carregada de uma tensão muito grande. Mas uma observação importante a ser feita é que quando Jesus está falando sobre a sua morte, está prenunciando aqui e ensinando os discípulos sobre isso, ele não está partindo do zero. Se nós observarmos, todo o ensino de Jesus para os seus discípulos estão fazendo um paralelo com as profecias, estão fazendo um paralelo com os grandes eventos do Antigo Testamento, com os mandamentos, com a lei, né? Sempre que Jesus fala da sua vida, do seu ministério, do seu sofrimento, da sua luta sobre essa terra, a gente pode perceber que há aqui um paralelo, há aqui um cumprimento daquilo que foi dito a seu respeito no passado, como, por exemplo, a própria experiência do Êxodo, quando o povo sai do Egito, né, e passou por aqueles 40 anos de peregrinação, e Jesus faz um paralelo para falar que aquela peregrinação prenunciava a sua própria peregrinação rumo à cruz. Portanto, irmãos, essas instruções, elas versavam sobre a vida de um modo geral. Jesus não está aqui simplesmente jogando, olha, eu vou morrer, e o pessoal ficava ali, sem saber o que estava se passando. Jesus está sempre fazendo paralelo com aquilo que já havia sido dito a respeito do Messias. O problema é que os discípulos, eles não conseguiam entender a necessidade da morte do Salvador. E nesse momento específico aqui, Marcos capítulo 9, de 30 a 32, ele está mais uma vez predizendo a sua morte e a sua ressurreição. E mais uma vez os discípulos estão tendo dificuldade, inclusive pelo fato de que no pensamento judaico havia sempre aquela esperança de que algo inusitado viesse a acontecer que livrasse os judeus do jugo, né, dos demais povos. Eles vinham de uma longa história de sujeição. Eles foram julgados pelos babilônicos, eles foram julgados pelos medo-persas, eles foram julgados, estavam sendo subjugados naquele momento ali pelos romanos. Então eles imaginavam, olha, de repente alguma coisa vai acontecer no final e a história vai mudar, de repente. A história vai sofrer aí um revés e nós finalmente vamos alcançar a liberdade que tanto almejamos. É por esse motivo, inclusive, irmãos, é por causa dessa esperança confusa que os discípulos tinham, que eles começam esse diálogo aqui do versículo 33, quando eles começam a discutir quem será o maior no reino dos céus. Eles começam a falar sobre isso entre eles, porque eles imaginavam, olha, Jesus está dizendo que vai morrer, mas na hora vai acontecer alguma coisa que vai mudar a história. Vai acontecer alguma coisa que vai evitar essa morte e aquele Messias que a gente aguardou tanto, que vai nos livrar da servidão em que nós vivemos, vai se manifestar. Naturalmente, era uma esperança equivocada, né? E que inclusive ajudava a atrapalhar a concepção, a realidade que eles precisavam ter a respeito da morte do Salvador. É por isso que Jesus está sempre os preparando para o sofrimento pelo qual ele teria que passar
e pela morte que em breve iria acontecer. Como nós já olhamos antes, o próprio Cristo diz, essa morte ela era necessária, era inevitável, né? E aqui, irmãos, observem que nesse texto aqui, Jesus está dando mais um passo. Se lá no capítulo 8, no versículo 31, ele diz que era necessário que ele morresse, né? Aqui ele está dizendo, olha, esse dia, esse evento aqui está chegando mais perto ainda. Observem, portanto, que enquanto Jesus caminha, né, se prepara para ir para Jerusalém, ele se esforça para que os seus discípulos entendessem isso da forma devida, porque o que eles precisavam compreender era o que eles ainda não tinham entendido e que precisavam compreender. A cruz não era uma consequência de algo que deu errado. A cruz não era resultado de alguma coisa que saiu do controle. A cruz era parte da agenda de Cristo. Não havia surpresa para Cristo sobre esse acontecimento, né? As suas palavras, tanto no capítulo 8, a lição sobre a cruz do capítulo 8, versículo 31, a lição sobre a cruz aqui do capítulo 9, do capítulo 10, mostra que Jesus estava totalmente resoluto a respeito da sua ida para Jerusalém, porque ele sabia que lá era o lugar do seu sacrifício. Ele veio para isso, e embora tivesse plena consciência de que isso haveria de lhe custar um sofrimento muito grande, muito acima daquilo que os discípulos estavam sendo capazes de compreender, se tratava de algo inevitável. É, portanto, irmãos, a partir desse cenário que nós vamos fazer a exposição de hoje, que está sob o título O Filho do Homem a caminho da cruz. Essa exposição ela está dividida em 3 pontos. A intimidade ao longo do caminho, no versículo 30, o sofrimento do Filho do Homem, no versículo 31, e a dificuldade de entender o sofrimento, no versículo 32. Por isso, os convido a irmos ao primeiro ponto. A intimidade ao longo do caminho. Versículo 30 diz assim: E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Como dito, irmãos, Jesus havia saído de Cafarnaum há algum tempo, andado por outras terras, mas nesse momento ele se encontrava novamente na Galileia. Ele tinha feito um grande percurso. Quando a gente olha nos atlas bíblicos, nós vamos ver que Jesus fez uma volta enorme. Ele havia deixado Cafarnaum em um determinado momento, foi até as cidades de Tiro e de Sidom, né? Os capítulos 7, capítulo 8 de Marcos nos mostram isso. Depois ele vem rapidamente a Galileia, não exatamente em Cafarnaum, volta até a região de Decápolis, né? Aquelas 10 cidades romanas. De Decápolis, ele vai para Magdala, lá possivelmente a cidade de Maria Madalena, né? E em seguida vai até a cidade de Cesareia de Filipe. É aqui, segundo alguns estudiosos, não há unanimidade a esse respeito, isso não é nenhum problema, foi nas proximidades de Cesareia de Filipe que aconteceu o evento da transfiguração, que nós falamos há poucos dias aqui, né? E lá depois do evento da transfiguração, onde Jesus, quando desce daquele monte da transfiguração, e lá ele cura aquele jovem possesso, ele começa o seu retorno para Cafarnaum mais uma vez. Isso tudo se preparando para ir para Jerusalém. Mas como dito, irmãos, neste retorno agora para Cafarnaum, é um retorno sem multidão, é um retorno sem a presença do povo, porque ele está focado em ensinar os discípulos e prepará-los para a sua morte, que em breve aconteceria. Portanto, essa conversa aqui, que nós estamos falando hoje, ela aconteceu ali entre a cidade de Cesareia de Filipe e a cidade de Cafarnaum, né? Jesus já havia anunciado que
precisava, que era necessário que ele sofresse, os discípulos não haviam entendido, e agora, nesse momento, ele está novamente investindo neles, preparando-os para os próximos e difíceis acontecimentos que viriam tão logo ele chegasse na cidade de Jerusalém, né? Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, irmãos, que em breve o seu ministério entre os homens se encerraria. Por isso ele está aqui desenvolvendo, está aqui alimentando um relacionamento de intimidade com esses discípulos, para que eles pudessem estar preparados para esse acontecimento. E é justamente para focar nessa intimidade, nesse relacionamento, que ele evita o contato com as multidões, né? Ainda em cumprimento daquilo que nós chamamos de segredo messiânico. Esse era um segredo que deveria ser partilhado apenas com os discípulos, por enquanto, né? Para que não houvessem intercorrências nesse caminho até a cidade de Jerusalém. Então Jesus está aqui preparando os discípulos para dias difíceis, e ele faz isso, irmãos, embora caminhasse já há muito tempo com eles, estimulando mais profundamente a amizade que eles tinham. Agora, a partir do capítulo 8, especialmente do versículo 31, Jesus está dizendo, era hora de vocês, dizendo aos discípulos, é hora de vocês aprenderem coisas mais profundas sobre a cruz. É hora de vocês aprenderem coisas que o mundo não tem nenhum conhecimento. Observem que Jesus está aqui trazendo lições a respeito do seu sofrimento, lições a respeito da sua morte, da cruz que o aguardava. Ele faz isso no capítulo 8, versículo 31, ele está fazendo novamente aqui no capítulo 9, versículo 30, ele vai fazer novamente no capítulo 10, no versículo 33 e 34, mas observe que ele está dizendo isso somente para os seus discípulos. Eram eles que precisavam estar a par, que precisavam estar prontos, porque seriam eles os responsáveis por levar essa mensagem, a mensagem da cruz, adiante, quando Jesus já não estivesse mais presente no meio deles. Por isso que o foco do ensino de Cristo era a sua morte e a sua ressurreição. Sempre nesse momento, nessa fase, nesse percurso que Jesus faz, essa era a mensagem principal que precisava ser compreendida pelos discípulos, porque seriam eles que haveriam de fazê-la chegar às multidões quando se desse o devido tempo. Seriam esses 12 homens aqui, ou 11, né, irmãos? Especialmente, que haveriam de levar essa mensagem adiante, quando Jesus tivesse voltado para o céu, o que de fato aconteceu pouco tempo depois. Por isso era fundamental que eles estivessem devidamente prontos para essa missão. E Jesus está preparando-os, está ensinando, discipulando esses homens nesta perspectiva de um relacionamento de intimidade e de exclusividade para com eles. É por isso que ele se dedica nesta fase a eles. As multidões não estão envolvidas. Nós vamos perceber que a conversa de Jesus está sempre voltada para os discípulos. As multidões, elas somem de cena, né? Porque Jesus está aqui investindo e dedicando-se a prepará-los para essa missão. Isso naturalmente, né, irmãos, criou uma amizade, uma intimidade ainda mais profunda do que já tinham, e despertou uma confiança no coração daqueles homens, mesmo que eles não conseguissem captar a profundidade do que em breve iria acontecer mais adiante. Essa intimidade, irmãos, portanto, ela foi determinante para o que viria pela frente. Por isso que
Jesus desenvolve uma intimidade ao longo do caminho. O nosso segundo ponto, irmãos, está no versículo 31. O sofrimento do Filho do Homem. O versículo 31 nos diz: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Vejam que a predição sobre a morte de Cristo, dita aqui por ele mesmo, foi impactante para os discípulos, por uma razão. Porque quando Jesus fala da sua morte, isso aqui está contradizendo a sua própria condição divina, né? Quando Jesus diz que ele seria entregue nas mãos dos homens, certamente os discípulos perguntavam: mas onde está o Messias então? Onde está o Filho de Deus? Se tu és o Messias prometido, como tu serás entregue nas mãos dos homens, se tu és o Cristo que a humanidade tanto esperou? Detalhe, irmãos, que eles não conseguiam compreender. Quando Jesus diz que ele seria entregue nas mãos dos homens e os homens o matariam, os discípulos não conseguiam perceber esse seria entregue. O que Jesus está dizendo aqui é que ele tem o poder para se entregar à morte e ressuscitar, independente do homem, né? Ele iria fazer isso de livre vontade e não por causa de algum poder, de alguma autoridade, de alguma intervenção humana. Ele estava se entregando voluntariamente à morte, porque ele tinha poder, ou ele tem poder, tanto para se entregar à morte, como para ressuscitar dela. Os homens eram apenas instrumentos da vontade de Deus, no cumprimento desse propósito. Essa expressão de que, quando Jesus diz que ele será o filho do homem, será entregue nas mãos dos homens, significava que Deus chamou pessoas, escolheu pessoas, confiou a alguns homens pecadores o cumprimento de um propósito estabelecido na eternidade. A soberania de Deus, irmãos, movendo pessoas, é o que Estevão fala lá no livro de Atos. Deus cumpriu o seu propósito através de homens perversos. Os homens não estavam ali simplesmente porque eles escolheram estar ali, mas no plano eterno de Deus, no desígnio eterno de Deus, aqueles homens foram escolhidos, eles foram chamados pela sua própria capacidade, porque eles tinham uma capacidade própria de pecar, uma capacidade própria de matar, eles tinham uma capacidade própria de serem maus, por isso eles foram escolhidos para cumprir esse desígnio, né, irmãos? É interessante, observem que a crucificação ou a pena de morte não era um ato estranho no mundo antigo, né? Um traidor, normalmente, ele era entregue às autoridades e a traição costumava culminar na morte. Então, quando Jesus falava da cruz, ele não estava falando de algo incomum, ele não estava falando de algo que as pessoas não conheciam. Porém, o que aqueles homens não conseguiam entender era as implicações que essa morte teria para o mundo. O que aqueles homens não conseguiam entender era a mudança, o impacto que essa morte haveria de trazer para o mundo. Então, quando Jesus diz que ele seria entregue nas mãos dos homens, né, para que fosse morto, Jesus
está falando de algo aqui que de fato estava muito além da compreensão deles, né? Mas esta aqui, irmãos, foi uma declaração que revelou, foi uma revelação de como Deus estava agindo na história humana e interagindo com o mundo através do seu Filho, para que se cumprissem todos os desígnios estabelecidos desde os tempos eternos, como o apóstolo Paulo posteriormente vai interpretar esse fato, lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, dizendo: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Paulo dizendo, olha, Deus entregou o seu Filho para que o homem o matasse, não por alguma vontade, por algum poder humano, mas foi pela sua própria vontade. Por isso que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, aos 12, que isto aqui já era algo estabelecido eternamente e, portanto, inevitável. Ou seja, Jesus está dando aos seus apóstolos um grau altíssimo de certeza de que esses fatos em breve haveriam de se cumprir. O sofrimento do Filho do Homem era algo inevitável, não tinha como escapar deste fato aqui, né? E claro, irmãos, sofrimento que haveria de culminar em morte. Mas observem como lá no capítulo 8, no versículo 31, Jesus fala da necessidade, né? Nós falamos disso. Diz assim, então começou-lhe, Marcos 8, 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Se lá, nessa primeira lição da cruz, de Marcos 8, 31, Jesus disse que era necessário que ele sofresse, né? Aqui ele está dizendo que, aqui em Marcos 9, 31, ele está dizendo que isso era inevitável e estava cada vez mais próximo. Ou seja, ele estava aqui afirmando aos discípulos que estava chegando cada vez mais perto o dia das suas palavras se cumprirem. Por isso, eles deveriam tratar isto tanto como uma certeza, como um fato inevitável, como também estar preparados para lidar com essa situação. A gente sabe, a história mostra que eles realmente não estavam, mas Jesus os ensina para que eles estivessem prontos para esse momento. Mas há algo também interessante aqui, irmãos, que quando Jesus fala aqui no versículo 31, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, ele está dizendo aos seus discípulos que não somente a sua morte estava próxima, mas indiretamente, de uma forma ainda um tanto superficial, mas ele está dizendo que o homem será entregue por causa de alguém que haveria entregá-lo. Ele ainda não fala isso de uma forma tão explícita. Lá no capítulo 14, ele vai falar isso explicitamente, né? Há um traidor entre nós. Mas até a preparação para uma preparação de que havia um traidor entre eles, já começa a acontecer aqui. Afinal de contas, para que ele pudesse ser entregue nas mãos dos homens, era preciso que alguém o traísse, como de fato aconteceu. No entanto, Jesus ele não fala isso de forma explícita, porque inclusive isto era parte de um preparo. Os discípulos precisavam ser preparados para a ideia, e isso vai ficar claro lá no capítulo 14, de que um traidor haveria de surgir entre eles.
se Jesus fala isso de forma direta nesse momento aqui, certamente seria mais uma crise, seria mais uma tensão que haveria de surgir entre eles, né? Um outro ponto muito importante da gente observar é que Jesus ele está preparando os discípulos para a sua morte, ele está preparando-os para que eles soubessem que haveria um traidor entre eles, né? Mas há também um outro detalhe interessante, quando ele diz aqui que ele será entregue nas mãos dos homens. Jesus está dizendo que as pessoas que haveriam de lhe infligir o sofrimento e levá-lo à morte, também não eram pessoas estranhas, também não eram desconhecidos. Afinal de contas, ele seria entregue na mão dos homens para que fosse morto, né? Olha, eu serei entregue na mão dos homens e os homens me matarão. Quem eram esses homens? Esses homens, irmãos, eles já vinham dando sinais de quem eles eram já há bastante tempo. Basta nós lembrarmos de toda a oposição e de toda a perseguição que Jesus sofreu ao longo do seu ministério, dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas, do sinédrio, do sumo sacerdote. Todas essas pessoas vinham dando sinais de que eram eles aqueles pela mão de quem o Salvador haveria de padecer. Ou seja, os líderes religiosos que deveriam preparar o povo para receber o Messias, eram quem se preparavam para matá-lo. Então, quando Jesus diz que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, esses homens aqui, eles não eram pessoas estranhas, incomuns que haveriam de surgir. Na verdade, eles já vinham dando sinais há algum tempo de que seria através dos líderes religiosos daquela época que Jesus haveria de padecer. Porém, irmãos, o texto ele não termina assim, com essas predições tão sombrias, né? Jesus diz, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas, observe aqui a mudança, né, da condição. Ele diz, 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. No mesmo embalo de predições tão sombrias, ele traz aqui uma declaração gloriosa. Depois de 3 dias da sua morte, ele haveria de ressuscitar pelo seu próprio poder. A palavra ressuscitará, irmãos, deixa isso muito claro, né? Veja que o próprio Cristo, ele atesta isso em outras ocasiões. Se você ler lá em João, capítulo 10, nos versículos 17 e 18, Jesus está dizendo o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus diz, os homens apenas cumprirão aquilo para o qual foram designados. Os homens agirão perversamente porque eles têm um coração perverso e Deus usará a perversidade deles para cumprir este desígnio. Mas ele diz, estou indo por própria vontade e ressuscitarei pelo próprio poder. De fato, irmãos, se nós dermos uma olhada panorâmica na Bíblia, nós vamos perceber que a ressurreição de Cristo, ela é uma obra do poder de Cristo, ela é uma obra do poder de Deus, do poder do Pai, é uma obra do poder do Espírito. Então seria impossível que Jesus permanecesse ali naquela tumba, né? Embora o seu sofrimento fosse inevitável e de difícil compreensão por parte dos discípulos, Jesus deixa muito claro de que nada daquilo que se passava e do que iria acontecer em breve, para onde a sua vida caminhava, nada disso estava fora do controle divino.
na verdade, tudo se cumpria de forma fiel e inevitável, né? Assim como o mundo foi preparado anteriormente para a chegada do Messias, assim como o Antigo Testamento nos mostra como Deus preparou o mundo para a chegada do Messias, o que estava acontecendo naquele momento, os próximos eventos que em breve se dariam, todos estavam absolutamente dentro do desígnio de Deus. O sofrimento de Cristo e a sua morte não foi um acidente, foi o cumprimento de uma decisão do conselho eterno da Trindade, em um tempo em que não havia tempo, né? Nós temos que falar assim, o qual envolveu pessoas, o qual envolveu a história, o qual envolveu o tempo cronológico para que se cumprisse da forma devida. É por isso que o Filho do Homem passou pelo sofrimento que nós encontramos aqui descrito nas Escrituras. E finalmente, irmãos, o nosso terceiro ponto, a dificuldade de entender o sofrimento. O versículo 32, olhem comigo, diz assim: eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Os discípulos, eles não estavam entendendo e tampouco estavam dispostos a querer entender. Estavam aqui temendo perguntar, né? Jesus está aqui trazendo as lições da cruz. Ele fala isso no capítulo 8, ele fala isso no versículo 9, os discípulos estão ali ouvindo, sem entender e sem querer perguntar, para não mexer mais nesse assunto, né? Parece que eles tinham criado assim uma certa resistência em aceitar que Jesus teria que passar pelo sofrimento, né? Ele estava assim, tipo que rejeitando essa realidade, né? Observem como Marcos encerra a descrição que ele faz desse diálogo, dando a impressão de que naquele momento os discípulos não queriam ouvir mais nada. Parece que isso era suficiente, né? Afinal de contas, irmãos, de fato era muito difícil lidar com essa situação, porque os discípulos eles não conseguiam assimilar essa realidade, eles não conseguiam ter clareza a respeito disso, definitivamente, ainda era um assunto muito sensível para eles. Eles não se sentiam com liberdade para lidar com esse assunto aqui, né? Até pelo fato de que eles ainda não tinham conseguido entender que Jesus tinha autoridade para entregar-se à morte e ressuscitar dessa morte. Embora eles tenham visto Cristo ressuscitar pessoas em várias outras ocasiões, eles não conseguiam assimilar o fato de que Jesus poderia ressuscitar a si mesmo, né? E agora que eles estão aqui caminhando para Jerusalém e ouvindo que Jesus haveria de ser entregue nas mãos de pecadores para que ali padecesse a morte, era algo difícil de compreender, além de que era um assunto muito doloroso de ser abordado, né? Nós podemos imaginar quantas vezes os discípulos fizeram perguntas para Jesus, quantas vezes os discípulos pediram esclarecimentos para Jesus a respeito de tantos assuntos. Mas quando se tratava disso aqui, de fato, ainda era algo difícil de entender, né? Isso nos faz pensar, irmãos, que aqueles homens, quando eles começavam a ouvir sobre isso, eles ficavam numa condição mental um tanto crítica, né? Afinal, ouvindo do próprio mestre, aquele em quem eles depositaram tanta esperança de libertação, né? Ouvir que ele haveria de padecer nas mãos dos homens era algo que os deixava profundamente tristes, perplexos e com temor do futuro. E o capítulo 15 aqui do Evangelho de Marcos vai mostrar
o resultado desse temor, né, que começou a ser construído nessas 3 lições de Marcos capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Porque lá no capítulo 15, nós vamos encontrar Jesus sozinho e abandonado pelos seus discípulos. Mesmo que eles tenham sido preparados, mesmo que eles tenham sido orientados, mesmo que Jesus tenha desenvolvido uma intimidade com eles, mas ainda assim o medo foi maior, né? Lucas, o Evangelho de Lucas, o texto que nós lemos aqui no começo, informa que esse era um problema tão sensível, que a verdade sobre o sofrimento e a morte de Jesus foi encoberto parcialmente aos discípulos. Jesus não disse tudo, porque eles não estavam preparados para compreender tudo, pois toda vez que este assunto vinha à tona, eles ficavam tomados de medo diante do que poderia acontecer nos próximos dias. Ou seja, essa história, esse assunto era algo que sempre revelava, sempre trazia uma certa confusão mental por parte dos discípulos, porque eles realmente não conseguiam assimilar a grandeza desse evento. Desde a primeira lição da cruz, lá no capítulo 8, versículo 31, eles já demonstravam dificuldade em entender o que isso significava. Aqui, novamente, eles se mostram confusos e inseguros e com medo de falar, talvez até para não caírem no erro que Pedro cometeu lá no capítulo 8, né? No versículo 33, quando Jesus o repreende, discernindo uma influência maligna ali nas palavras de Pedro, quando disse, para trás de mim, Satanás, né? Mas, como dito, irmãos, isto aqui realmente é um assunto difícil, doloroso, mas inevitável, porque a cruz, o sofrimento e a morte de Cristo era algo que já vinha sendo predito há muito tempo. Basta lermos, por exemplo, Isaías 53, né? Lá aqui no capítulo 10, versículos 32 a 34, isso vai ficar muito claro, né? Quando Jesus diz assim, no versículo 33, Marcos 10, 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Pronto, Isaías 53 já havia predito isso, né? Então, era algo que era uma questão de tempo para acontecer. Porém, mesmo com tantas profecias, ainda era algo bem complexo de tratar, né? Afinal de contas, seria o sofrimento do Filho de Deus, do Messias prometido. Contudo, irmãos, era também um sofrimento que haveria de nos libertar do sofrimento eterno. Por isso, a dificuldade de entender o sofrimento do Filho do Homem. Queridos, dito isto, eu quero trazer aqui as aplicações de praxe para a nossa vida. Como que hoje nós podemos lidar com esse assunto? Ainda há muita complexidade ou já estamos habituados a falar sobre esse assunto, né? Por isso eu quero trazer aqui 3 breves aplicações para nós. E a primeira aplicação, irmãos, é que nós só entenderemos os sofrimentos e a morte de Jesus por nós se nós tivermos intimidade com Ele. Se nós não tivermos intimidade com Cristo, a sua morte e o seu sofrimento será apenas uma história que a gente vai ouvir lá nos dias de Páscoa, né? Mas só vamos compreender a grandeza e a glória deste acontecimento quando vivermos numa relação de intimidade com Cristo. Conhecer apenas as histórias ou saber
o que aconteceu naqueles dias não vai nos aproximar suficientemente dele. É preciso conhecê-lo pessoalmente, através das Escrituras, viver em obediência a ele, buscá-lo em oração, seguir os seus ensinamentos e assim desenvolver uma intimidade que há de nos levar à compreensão da grandeza do que ele fez por nós na cruz. E aí sim nós teremos uma compreensão ampla, profunda do que de fato isto significou para a nossa vida pessoal e particular. A segunda aplicação, irmãos, é que o sofrimento e a morte de Jesus ocupam um lugar central na história da humanidade. Afinal de contas, se não houvesse morte, não haveria redenção. Contudo, assim como foi difícil de ser assimilado pelos discípulos, esse é um assunto que continua sendo difícil de ser assimilado hoje, né? Embora a sociedade sensível de hoje se escandalize com a mensagem desse sofrimento tão cruento de Cristo, né? E muitos o rejeitem porque acham que se trata de algo muito grotesco, foi justamente esse sofrimento e essa morte que nos deu a vida e nos livrou do castigo eterno. Por isso nós temos que compreendê-lo devidamente. É algo que faz parte da nossa realidade, da nossa espiritualidade. A vida cristã não faz sentido sem a morte do Salvador. E a terceira aplicação, irmãos, é que o sofrimento por si, ele não faz parte da natureza humana. É por isso que nós resistimos a essa ideia, né? Por isso que os discípulos tinham dificuldade de entender isto, né? Pensar que Jesus precisou sofrer por nós é algo que ainda gera um certo desconforto, né? Mesmo necessário e inevitável, seria melhor que se não tivesse sido assim, porque afinal de contas nós também não precisaríamos sofrer junto com ele, né? É por isso que os discípulos se calaram e muitas vezes também nós gostaríamos de ficar calados sobre isso, sobre a morte de Cristo. Mas sem essa morte, irmãos, a nossa vida perderia completamente o sentido, perderia completamente o propósito. Não faria nenhum sentido nós nos reunirmos regularmente para louvar a Deus pela nossa salvação. Não faria nenhum sentido nós nos reunirmos regularmente para glorificar o Senhor por tão grande salvação que Ele nos concedeu aqui nesta terra. Portanto, irmãos, a morte de Cristo, o sofrimento que levou Cristo à morte, ele é parte da nossa realidade e mesmo sendo tão impactante, nós devemos dar glória ao Senhor por isso. Que Deus nos abençoe. Amém.